O burro voltou. Fala galera, bom? Prazer, Gabriel Luquina e seja bem-vindo. Estou falando um pouco baixinho, que é às 3 da manhã. A galera tá dormindo, né? E nós aqui gravando videozinho. Então, nesse vídeo vou mostrar para vocês como que funcionam os modos de operação do OpenCore. São basicamente 3 modos, o modo normal, o modo verbose e o modo de debug. Quais são os impactos deles, quando que eles devem ser utilizados e principalmente se você tem grande lentidão para carregar o Hackintosh, ele pode estar ligado aos modos de operação do OpenCore. Então fique ligado nesse vídeo aí que talvez a gente resolva esse problema também. Então vamos para a tela do computador e fui! Então já estamos aqui na área de trabalho. Primeira coisa que você vai fazer é montar a partição da UEFI para que então a gente consiga mexer nas configurações do nosso OpenCore. Eu vou deixar ela aqui do lado e junto eu preparei uma espécie de roteiro, uma espécie de cola para o vídeo, mas eu vou deixar todo esse conteúdo ali embaixo na parte de descrição do vídeo. Então falando sobre os modos de operação do OpenCore, a gente tem basicamente três modos, 3 tipos. O modo normal ou o modo release, ele é utilizado no dia a dia, ou seja, ele é utilizado quando o nosso Hackintosh está aí 100% funcional e a gente não tem mais nenhum problema para resolver dentro do Hackintosh. Aí por segundo a gente tem o modo verbose, ele é aquele que troca aquela maçã da tela em carregamento, com aquela barra de progressão embaixo, pelo texto rolando na tela. E ele é útil sempre quando a gente está fazendo a instalação do nosso macOS ou quando a gente está tendo algum tipo de problema para carregar o instalador ou até mesmo algum problema para carregar o sistema operacional para a gente utilizar. E o modo debug, ele praticamente é um adicional aqui do modo verbose, só que ele pode trazer ainda mais informações que o modo verbose e junto ele grava isso em um arquivo e a gente pode consultar posteriormente. Em quais arquivos que o modo debug grava? É justamente estes aqui. Dentro da raiz, dentro da primeira partição da nossa UEFI, ele tem esses 2 arquivos aqui, mas ele é gerado a todo momento que você faz o boot do sistema operacional. Então, se você ligar e desligar o computador 10 vezes, ele vai ter 10 desses arquivos localizados aqui dentro. E como que é a nomenclatura dele? Ele coloca a palavra que é string OpenCore, e daí coloca ano, mês, dia, hora, minuto, segundo. Essa parte aqui do ano até o segundo, a gente pode chamar de timestamp. Pelo menos é esse nome que ele é chamado no mundo de tecnologia quando tem esse conjunto de informações aqui. E como que a gente de fato faz essas configurações? A gente vai dentro da pasta UEFI, depois OC, e elas ficam aqui dentro desse arquivo chamado config.plist. O config.plist, ele não armazena somente essas configurações, mas como todas as configurações do OpenCore. Eu sempre indico fazer edições desse arquivo com a ferramenta do Propertree. Ela é uma ferramenta gratuita, se vocês colocarem no Google Propertree, vocês acham ela em um repositório do GitHub. Ela é justamente a ferramenta que a própria documentação do OpenCore recomenda fazer a utilização. Então pego ele aqui, coloco para dentro do foguetinho e eu consigo abrir o arquivo para ser trabalhado. Adicionalmente a isso, existem outras ferramentas, assim como existe o Propertree, como por exemplo o OpenCore Configurator, ou enfim, alguma outra ferramenta, só que como elas não são recomendadas e elas podem de fato gerar algum problema nessas configurações, na ordem dessas configurações, ou alterar algum tipo de texto, elas podem acabar gerando o corrompimento desses arquivos aqui de configuração. Isso pode impactar no funcionamento do nosso Hackintosh. Então por isso que eu recomendo sempre utilizar o Propertree. Aí com ele aberto, eu venho aqui em root, faço collapse all para ele retrair todas as configurações que estavam abertas. Aí fica mais fácil a gente ir navegando sobre elas. Então os parâmetros que a gente tem que alterar para influenciar no modo de funcionamento do OpenCore, eles ficam aqui dentro de MISC, depois debug, e aqui a gente tem alguns dos parâmetros, como o Apple Debug, o Panic, o Target e o Display Level. E o último comando fica aqui em NVRAM, Add, e aqui na terceira opção, que é o Boot Args, o argumentos de boot. Então, quando a gente fala aqui do modo normal de operação, a gente tem que deixar esses 2 parâmetros como false, aqui como false. O display level, ele pode estar ou deve estar como 0. É normal também ele ter um outro valor, que é justamente este valor aqui terminado em 650. E o target, ele pode estar como 0 ou como 3. Isso se falando, claro, do modo normal de operação. E, além disso, no boot args, vocês podem ter outros parâmetros aqui, mas o que não pode estar para o modo normal é não ter esse "-v" de verbose. Então, quando está desse jeito aqui, limpo, o valor 3, o valor 0 e false, ele vai estar no modo normal de operação. Além do modo normal, a gente também tem
o modo verbose de operação, que é aquele modo em que ele coloca todos aqueles textos rolando ali, né, sobre o carregamento do macOS. E ele é o mais simples também de ser configurado. Para isso a gente vem, né, em root, depois em NVRAM, depois em Edge, a terceira opção aqui, e procura o parâmetro chamado boot-args. E os valores de configuração dele, claro, ficam aqui do lado. Aí basta a gente colocar "-v" para ativar o modo verbose, ou para desativar o modo verbose, simplesmente tira o "-v". Lembrando que se tiver outros valores aqui, ele só deve ser mexido se você souber o que estiver fazendo, mas senão se altera somente colocando ou retirando o "-v". E por final, então a gente tem, né, o modo debug de operação. Para ativar ele, a gente vem aqui em MISC, debug. Esses dois parâmetros a gente troca para true, né, para verdadeiro. O target, a gente pode colocar ele 67 ou o valor 115. O valor 115 tem mais detalhes que o valor 67. E o display level, a gente pode colocar esse valor ou esse valor terminado em 650. E assim como ocorre no target, esse primeiro valor vai trazer ainda mais detalhes e esse aqui um pouco menos de detalhes. Então, vou preencher com esse valor de final 18 aqui em display level e estaria ativado o modo debug. Junto do modo debug, costuma se ativar também o modo verbose. Aí basta vir aqui em NVRAM, Edge, a terceira opção, em boot-args, e acrescentar o "-v". Por que costuma se utilizar o modo verbose junto do modo debug? Justamente porque no momento em que ele vai carregar, seja o instalador do macOS, ou seja até o sistema operacional que você já tem instalado na máquina, ele vai travar no momento que gera problema, geralmente, e você vai ter o texto estampado ali na tela, até facilitando um pouco mais para fazer o diagnóstico ou fazer algum outro tipo de ajuste. Caso contrário, você vai ter que abrir a unidade de EFI, seja ela um pendrive ou enfim onde ela estiver localizada, para procurar por esses arquivos aqui e a gente tentar fazer a depuração desses problemas que estão ocorrendo. Eu vou até abrir um arquivo aqui como exemplo, mas o conteúdo dele tende a ser algo semelhante a isso aqui. Vai ter, enfim, um monte de informação e que a partir dessas informações você consegue tentar identificar quais são os problemas, enfim, qual é o diagnóstico do que está acontecendo no seu Hackintosh. Lembrando também que no modo debug ele gera um maior overhead, né, de carregamento. O que é esse overhead? É o maior custo de carregamento, é o maior custo de processamento, o maior custo no uso de disco, porque afinal de contas ele tem que carregar todo esse arquivo aqui, gravando todas as informações e todos os estágios de carregamento do macOS ou até mesmo do pré-estágio ali, que é o carregamento do OpenCore. Então por isso que ele acaba gerando um maior tempo para dar boot, às vezes 2, 3, 4 vezes o tempo de boot normal, além de gerar todos esses arquivos aqui na raiz do OpenCore. E para finalizar então o conteúdo desse vídeo, deixei por último aqui, mas não é o menos importante. Aqui dentro da nossa EFI do OpenCore, quando a gente fala em fazer o modo debug, tem esses 5 parâmetros, né, que eu passei para vocês, e adicionalmente a gente pode trocar alguns arquivos aqui do OpenCore que vão nos trazer ainda mais informações quando a gente estiver fazendo, né, o troubleshoot ou o diagnóstico dos problemas que a gente encontra para rodar o nosso Hackintosh. Quais são esses arquivos aqui? O primeiro deles é esse boot x64.efi, fica dentro do diretório boot, e os outros ficam aqui dentro do diretório OC, que é esse opencore.efi, e aqui dentro de drivers, que a gente tem o opencanop.efi e o openruntime.efi. O opencanop é só se vocês estiverem utilizando aquele método gráfico para mostrar ali o menu de multiboot do OpenCore. Caso contrário, vocês precisam mudar somente o openruntime, o opencore e o boot x64.efi. Agora, por quais arquivos a gente deve trocar? A gente deve trocar por esses aqui. Vou mostrar para vocês aqui no navegador. Procura por OpenCore GitHub e vai cair no repositório do OpenCore. Aqui a gente vem em tags, depois em releases, e aqui tem a versão do OpenCore. Então vai ter, né, a 0.70 ou a 0.69, enfim, vai estar a versão que vocês estiverem visualizando no momento que vocês veem esse vídeo. Aí vocês têm que pegar aqui embaixo, ele apresenta, então, OpenCore a versão release e OpenCore a versão debug. Então vocês podem baixar a versão debug, lembrando que vocês têm que baixar a mesma versão do OpenCore que vocês estão utilizando no ambiente de vocês, senão não funciona. E aí vocês simplesmente, né, fazem o extract dele, né, fazem a descompactação. Aqui dentro de x64, que é o OpenCore para plataforma 64 bits, que é a grande maioria que vai estar utilizando, a gente tem então, né, a estrutura do OpenCore. A gente pega esse boot e substitui, né, por esse daqui, coloca ele aqui dentro. E dentro de OC, a gente pega aqui no diretório de drivers o OpenCanop e o openruntime.efi, coloca aqui nesse diretório, né, de drivers da nossa EFI que está rodando no nosso ambiente. E por último, esse opencore.efi,
a gente vai colocar aqui no lugar desse aqui. Então, fazendo isso, daí trocando, né, esses arquivos, a gente vai ter um método de debug ainda mais completo do que já estava tendo só em alterar aqueles parâmetros. Isso é assim até a forma mais correta de rodar o OpenCore no modo de debug para fazer os diagnósticos. Então, a princípio é isso. Queria apresentar para vocês. E espero que vocês tenham, enfim, adquirido mais conhecimento. Se tiver alguma dúvida, vocês podem ir falando que eu vou tentando ajudar vocês. E por último, como eu pedi para vocês ali, caso fossem trocar os arquivos aqui de EFI para o modo de debug, como tem que ser a mesma versão do OpenCore, caso vocês também tenham dúvida, né, de como levantar a informação da versão, vou fechar essas janelas aqui. A gente tem diversas maneiras de pegar a versão do OpenCore. Uma delas é utilizar o próprio Hacking Tool. Aqui no Hacking Tool a gente vem na opção Boot e ele vai nos mostrar a versão do OpenCore e qual que é também a última versão no momento. Mas caso vocês não queiram utilizar o Hacking Tool, não queiram, enfim, baixar algum aplicativo da internet, podem vir simplesmente no terminal e digitar esse comando aqui. Assim que se pressiona Enter, ele aparece aqui no final. Então está sendo utilizado o OpenCore na versão 0.7.0, que foi lançado, né, no ano 2021, no mês 6, no dia 7. Então aqui a gente consegue obter a versão do OpenCore. E aí, conseguiu chegar até o fim do vídeo? Bastante coisa, né? Espero que tenha conseguido aprender alguma coisa. Se você tinha um processo de lentidão para carregar o teu Hackintosh, aquelas letrinhas correndo, eu espero que tenha resolvido também mais esse item aí para você. E nos próximos vídeos traremos mais conteúdo sobre o OpenCore, sobre o Hackintosh, e mais alguns experimentos que a gente anda fazendo aí. Beleza? Valeu, até o próximo vídeo e fui!